você diz para eles, aleluia, eles vêm para o culto, eles, não, eu tenho Jesus no meu coração. O erro e o engano está tomando conta dos corações, amém? Por isso que vocês estão aqui hoje para ouvir uma palavra de Deus e ser despertado, amém? Para que essas coisas não aconteçam com vocês, amém? Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas Paulo diz o quê? Se está de pé, cuidado para que não caia, amém? Porque se cair para levantar no mundo espiritual não é fácil não, amém? Muitas vezes as pessoas descuidam e caem e pensam que vai ser rápido, aleluia, e muitas vezes não é. Às vezes viva 20 a 15 anos, amém? Para conseguir, aleluia, se despertar, recuperar, aleluia, a visão novamente. Por isso que nós temos que tomar cuidado. E alguns se desviarem e nunca mais vão voltar, amém? Porque serão destruídos, aleluia, e serão, aleluia, açoitados, aleluia, pelo anjo da morte. Porque certamente o anjo da morte, ele tem um alvo sobre essas pessoas, amém? São os desviados da igreja, os afastados, os que abandonaram o Senhor. Ele sabe que está fraco, aleluia, cego, miserável, sem proteção, e ele entra e extermina, amém? Então é um estágio que acontece. Então por isso nós estamos aqui. Diga, bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor nessa noite, aleluia. A Bíblia diz, eu vou ligar um projetor, Natan, você acha melhor? Eu vou ver, porque eu preciso fazer uns testes também com esse projetor, amém? E os irmãos que às vezes não enxergam bem, né? Os irmãos ali comem bastante cenoura, aleluia. Eu já estou comendo bastante cenoura e tomando um suco de laranja para ver se melhora a minha visão, amém? Isso foi um médico que me falou para mim, toma comendo bastante cenoura, toma um suco de laranja que vai melhorar a sua visão, aleluia. Amém, meu? E até ele brincou comigo, você já viu algum coelho usar óculos, meu? E a gente quando vai ficando com a visão, né? A gente vê tanta dificuldade, é computador, tudo é letrinha. Para achar aquela letrinha no celular é uma luta, amém? Para fazer um pix, não? E por isso nós precisamos também cuidar da nossa saúde, amém? Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Coloca aquele, aleluia, move as águas nesta noite, aleluia. A nossa irmã falecida Maria Penha, né? E foi com o Senhor que gostava desse louvor, amém? Todo culto que a gente fazia no ponto de pregação, ela cantava, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós temos saudade, né? Dias dos irmãos, né? Tiveram muitos anos com a gente, mas hoje estão com o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo pode ver, bem dentro de mim, leva minha vida há uma só verdade, e quando me sonda, nada pode ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz, eu sei. Oh, aleluia. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Glória ao Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas
o meu coração. Eis que tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Enquanto me sonda, nada posso ocultar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Sei que não posso negar os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Esse dia eu dobrei o joelho, fui orar. Quando eu vi, eu estava 5 horas de joelho, amém, irmão? E adorando a Deus e falando: Senhor, cuida do meu coração, amém, irmão? Aleluia, cura ele. E orando por todos os irmãos, né? Certamente não tem muitos aqui que estão vindo nos cultos, mas estão continuamente diante do meu, aleluia, da minha oração, amém? Ai, pastor, você não sabe minhas lutas, mas eu estou orando. Eu sei que você tem dificuldades e tem batalhas, irmãos. E por isso que você, aleluia, tem um pastor, amém, irmão? Para interceder. Agora, você também tem que fazer um esforço de vir nos cultos, amém? De ficar atento, ficar ligado, aleluia, para que você não perca, aleluia, a grande carruagem de fogo, amém, de nosso Deus, aleluia. Porque ele virá, amém, irmão? E quando todos dizer paz e segurança, amém, irmão? Então, por isso que a atenção, amém, é muito importante nesses últimos dias. Porque as lutas e as batalhas, amém, as coisas que sucedem, as dificuldades, é para afastar nós, amém, para nós tirarmos os olhos de Deus, amém. Mas Isaias, ele disse: Senhor, eu sou pequeno diante dos inimigos, diante dessa multidão, mas os meus olhos estão postos em ti, aleluia. E ele diz: eis que o Senhor diz que quando orarmos nessa casa, e tivermos ou peste, ou fome, ou praga, viemos nesse lugar, e oraremos ao Senhor, e o Senhor nos livrará, amém. Então é a promessa de Deus, amém. Quando você vem para a igreja e orar ao Senhor, e Deus entrará com livramento, amém. Então por isso que você vem para o altar, que é chamado sacrifício de louvor, amém. Claro que o louvor toca-me, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Natan, eu pedi um louvor, aí Deus tocou outro, e Deus falou: é esse que eu quero, aleluia. E é do jeito dele, da forma dele, e nós vamos adorar ele nesta noite, aleluia. Toca-me, toca-me. Aleluia, eu estava lá, aí antes que eu culto, Deus me levou da mulher que ele ia curar, um empresário, ele curou, amém? Essa igreja veio aqui, inteirinha, a igreja queria congregar aqui, eu falei: não, seu pastor é lá, né? Que vira um milagre de Deus. Ó Pai, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, eu não estaria aqui. Ó Pai,
Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço que preciso me ajudar. Vem me constranger com teu amor, assim como fizeste com Davi. Coloca em mim um novo coração, coração regenerado, coração que é inspirado, pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Toca-me. Eu quero ser curado, eu quero ser curado. Eu quero ser sarado, eu quero ser sarado. Oh, aleluia, Jesus. Oh, toca-me, 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 toca-me. Oh, Pai, se não fosse a tua graça, tua misericórdia, eu não estaria aqui. Oh, Pai, eu reconheço as minhas falhas, reconheço que preciso me ajudar. Constranger com teu amor, assim como fizeste com Davi. Coloca em mim um novo coração, coração regenerado, coração que é inspirado pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Toca-me. Eu quero ser curado, eu quero ser curado. Toca-me. Eu quero ser sarado, eu quero ser sarado. Oh, aleluia, Jesus. Quem quer ser sarado, aleluia, aleluia. Eu quero ser curado, eu quero ser curado. Toca-me. Eu quero ser sarado, sarado. Toca-me. Eu quero ser sarado, eu quero ser curado. Toca-me. Eu quero ser sarado. Toca nessa noite, Jesus, aleluia. Eu quero ser curado, aleluia. Oh, Jesus, eu quero sair daqui, meu Pai, revoando na tua presença, aleluia.
Toca também nessas pessoas que estão aqui nesta noite. Deus, bendito é o seu nome. Vai carregar de honra, de glória, de louvor. Vai carregar até aqui o Senhor nos ajudou. Até que o Senhor nos levantou, meu vai carregar, Pai amado. Vai carregar mesmo chorando, muitas vezes, vai santa aleluia. Vai carregar, vai chegamos até aqui para te dar louvores, ó Deus. Vai carregar para dizer, vai carregar, Pai amado, que a sua mão está estendida para abençoar. Vai carregar que essa noite seja inesquecível na tua presença. Marca do Senhor com o teu perdão, marca com tua cura. Vai carregar com o teu Espírito, ó Deus Consolador. Senhor, porque tu é o único Senhor e não há outra além de ti, aleluia. Abençoe essas pessoas que chegaram até aqui nesta noite. Faça que eles compreendam, entendam, vai santa, aleluia. Vai carregar com grande é o Senhor, Pai amado. Senhor, que tem se nos manifestado, santa, aleluia. E deu a nós, a Deus, santa, aleluia. Senhor, no poder de sermos salvos, ó Deus, é a mensagem do Evangelho. Vai carregar pela verificação, pelo o novo nascimento em Cristo, ó Deus. Então, em nome de Jesus agora, vai carregar, limpa, vai carregar nesta noite, toda mágoa, toda ira, Deus, aleluia. E faz o teu povo te adorar nesta noite, e leva eles, ó Deus Santo, aleluia, a uma verdadeira adoração, ó Pai, na tua presença. Amém, amém, Jesus, graças a Deus. Amém, igreja? A hora vai voando, né? E nós vamos voltar a meditar, amém? Pastor, mas eu queria cantar mais louvores. Vai cantando no Espírito, vai adorando, amém, meu? Você deve louvar o Senhor todo o tempo. A Bíblia diz no Salmo 92, louvai o Senhor, aleluia, logo de manhã. Porque o Senhor, Ele nos anuncia logo a misericórdia. Mas à noite você vem com o instrumento de 10 cordas louvar ao Senhor no teu santuário pela sua fidelidade. O problema é que muitas pessoas hoje não estão entendendo, né? Que Deus, aleluia, procura os verdadeiros adoradores. E aquele que adora em espírito e verdade, amém? Nós estamos meditando esses dias, amém? Lá em, aleluia, que nós estivemos meditando esses dias, em 1 Reis, amém? 18, versículo 20. Aquela mensagem já está na internet, não, acho que é uma outra, da ceia do Senhor, amém? Eu adiantei algumas pregações, amém? Mas está tão difícil, você faz, dá errado, você faz, acontece isso, você vê o computador para de funcionar, e aquela luta, você tira a bateria, põe memória. Estou te falando, tudo para que a pregação não seja, amém? E algumas coisas que eu falo no culto, às vezes eu acabo cortando lá, amém? Porque, né, às vezes nós estamos querendo despertar a igreja para uma realidade, às vezes a pessoa, às vezes não é espiritual, ele acaba se voltando contra até o pastor da igreja, amém, irmão? Porque ele não compreende que apenas ele, como família de Deus, como igreja, algumas coisas a gente se abre, amém? Como uma carta aberta, para que vocês fiquem ligados na realidade, amém, irmão? Porque não é, aleluia, como as coisas parecem ser, amém? Tem muita por trás dos bastidores, muito choro, muito pranto, amém? Mas tem gozo também, tem bênçãos de Deus chegando, amém? Vamos começar para nós ganhar tempo, amém? Porque é uma recapitulação, amém? Porque é uma espécie do 1 Reis 18, versículo 30. Vocês lembram que nós, 37, amém? É isso mesmo? Vamos começar no 37, amém? Porque sempre quando alguém pregar ou ensinar ou falar, 1 Reis 18, 37. Quando nós estamos no culto, que a gente vai pedindo para os irmãos abrir a Bíblia para acompanhar e tal, para que você veja o que a gente está pregando. A Bíblia diz que aqueles que eram liberais, os mais nobres, examinavam a Escritura para ver o que Paulo pregava. E o que você pode ser enganado, mesmo uma pessoa dizendo ser pastor na igreja. Aí, ele dizendo ser profeta, ele pode te enganar. Então, por isso você tem a Escritura. E o verdadeiro profeta, ele sabe, aleluia, que ele tem que basear na palavra e ensinar a palavra para que ele seja aprovado por Deus. Porque se ele não ensinar a verdade e não mostrar a verdade, mesmo sofrendo às vezes por isso, e é um ano contraditório, aleluia, depois ele vai ter que dar conta a Deus. Amém?
Por isso que Paulo falou a Timóteo, lê as escrituras sagradas, aplica-te à leitura, prega a palavra em tempo fora de tempo, e não deixa de pregar a verdade, para que você salve, amém, aqueles que ouvem, e salve a ti mesmo, amém? Porque muitos pregadores podem não salvar ninguém, amém, irmão? Ainda levar um monte para o inferno. Então por isso que é muito preocupante, é muito cuidadoso. E Deus vai dar conta naquele dia. Você não vê na Bíblia que a Bíblia fala que o inferno foi preparado para quê? Para Satanás e teus anjos. Mas como veio os falsos profetas, amém? Os homens ímpios, amém? Aleluia, vai para lá também, amém? Deus não fez, Deus queria que todos chegassem à salvação, amém? Por isso que muitos aproveitam e acham que é uma maravilha. Hoje, então, eu fui no lugar ali, eu fui ver o negócio do Fiat, né? Eu pus a mão no Fiat, não ligava rádio, nem nada, e um monte de coisa. De repente, Deus mostrou onde era, arrumei um fuzilzinho, aleluia. Agora já ligou um rádio, amém, irmão? Então, eu vi minhas próprias pregações, às vezes, amém? Às vezes, e umas luzinhas. Então, ele está ficando, tipo, parecendo, aleluia, uma Ferrari, aleluia. Em todo lugar que eu chego, vi uns 10, assim, eu quero comprar ele, quanto você quer? Então, eu falo, isso não dá venda, esse é de Jesus. E esse dia eu falei, olha que eu arrumar um pintor mesmo de qualidade, eu vou fazer toda a coisa do ministério, eu não sei se por vez pode, né? Se eu tenho que mudar o documento do carro, não sei, depois eu vou verificar. Eu vou colocar nele a bandeira da igreja, Ministério Evangelista, o Senhor é a minha bandeira, o carro do evangelista, pastor Alexandre, que vai chegar no lugar com a bandeira do Senhor, com um monte de documento, de folhetinho, aleluia, com óleo, isso, aquilo, com uma caixa de som atrás, e dizer, quem quer receber cura, vem agora, porque eu vou orar por você, aleluia. Eu vou evangelizar com o porta-malas aberto, aleluia, e pregar fogo em todo lugar que eu parar, aleluia. Eu já prego assim mesmo, sem ter isso, né, um carro, sem nada, sem caixa de som. Imagina como um Fiat. Eu tenho aí na mesa ali, eu tenho ali uma potência, eu não sei se você vier embaixo aí, tem uma potência, amém, irmão? Então aqui nós aprendemos aquele dia que Deus queria retroceder o coração de quem? Do povo de Deus, amém, irmão? Deus queria fazer cessar no coração deles o engano, a idolatria, todo o ensinamento que eles receberam de falsa mensagem, de ensinamentos que quebrassem a esperança em Deus. Tudo isso nós aprendemos no domingo passado. Talvez você já esqueceu e estamos relembrando. Então por isso que ele diz aqui no versículo 37, respondeu-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és Senhor e é Deus, que te fizeste retroceder o coração deles. Aleluia. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia. Aleluia. E que vendo todo o povo caiu-te com o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. 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 E disse Elias, lançai mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer do ribeiro de Quizon, ali os matou. Aleluia. Então você vê que Deus, ele quer acabar com a idolatria na igreja, mesmo, dos crentes, mesmo. Aqueles que eram servos de Deus, que eram adoradores de Cristo, aleluia. Amém? Na época era o nosso Deus, não havia Cristo, mas hoje nós somos adoradores de Cristo, que é, aleluia, cabeça da igreja, e certamente Cristo é o Pai, e os três são um só, e a Bíblia diz que os três estão no mesmo propósito, amém? No céu a palavra, na terra a água e o sangue, amém? E os três, aleluia, estão no mesmo propósito, amém? Lá em João 5 você vê isso. Então você vê que aqui Elias estava na batalha espiritual. E certamente porque Deus queria, aleluia, fazer que o fogo descesse no altar, aleluia, para que eles entendessem, aleluia, que Deus é Deus, aleluia. Porque muitas vezes, aleluia, a gente está vivendo um tempo, irmão, e hoje todo mundo tem Deus, Deus é isso, aquilo, mas muitas vezes não acontece milagre, não acontece maravilha, não acontece sobrenatural. Por quê? Porque a igreja está muito, às vezes, dividida, aleluia, em dois pensamentos. Às vezes ela está, aleluia, com um pouco de idolatria, com um pouco de falta de verdade, de justiça de Deus. E certamente ela não está, aleluia, crescendo na largura e na estatura de Cristo.
o qual nós devemos crescer a cada dia, para que nós sejamos transformados, a Bíblia diz, em glória, a sua imagem e semelhança. Lá em Coríntios, capítulo 2 Coríntios 3, fala que como Moisés estava com o rosto vendado, assim Moisés desvaneceu. E certamente, ele diz que quando o véu é tirado do coração do homem, aí é o Espírito de Deus, é liberdade. Então, por isso havia uma ação, aleluia, que não poderia deixar dúvida nenhuma no coração. Deveria o fogo queimar, o fogo descer, e eles têm uma convicção que o Senhor é Deus, aleluia. Porque muitas vezes as pessoas vão sendo dominadas por doutrinas vãs, palavras vãs, influências malignas, falsos irmãos, e tantas coisas que acontecem que vai tirando ele, aleluia, da sublimidade de Deus, do que realmente temos. Deus é sublime, ele habita nas alturas. Se você vê Josué, quando eles foram para entrar em Jericó, que havia uma mulher chamada Raabe, quando viu o espia lá, ela disse, olha, eu sei que vocês é homem de Deus, o Deus Jeová, que matou lá no Mar Vermelho o faraó e seus cavaleiros, e ele é Deus em cima, e ele é Deus embaixo, irmão. E certamente ela não era crente. Mas ela foi tomada por uma fé, ela foi tomada por uma lembrança, ela foi tomada, aleluia, para algo, aleluia, que era o testemunho de Israel, era o testemunho dos Deus de Abraão e Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E se você prestar atenção, o nome dele chegou a ser tão temido, aleluia, por todos os inimigos que ele ia, porque ele derrubou a maior potência do Egito, aleluia. E jogaram eles, aleluia, todos mortos na praia, aleluia, como se fosse nada diante do grande poderio dele, aleluia. Então, certamente, hoje você vem na igreja e conforme as atitudes que você tem, aleluia, e conforme você ora, conforme você se prepara a sua vida, ou conforme você se achega a ele, vai dar uma demonstração, aleluia, qual lado você está, amém, irmão? Porque certamente, se não tomar decisão, aleluia, pode ser tarde demais, amém, irmão? Então, por isso que Deus, ele quer cessar a idolatria, ele quer cessar a influência, aleluia, porque aleluia, eles estavam se matando lá. Eles começaram a passar necessidade, passar fome, eles se tornaram prisioneiros, se tornaram escravos, aleluia. Porque o engano, a mentira e todos esses tipos de coisas que existem, eles trazem o quê? Escravidão. E a igreja, ou quem era da igreja, ou declarado povo de Deus, se torna escravo. E por isso que é uma luta constante, amém, irmão? Porque sempre ele quer contaminar nosso coração. Sempre ele quer colocar alguma coisa, alguma ideologia, que hoje tem muito, né? Hoje é a aplicação de ideologias. Eu tive uma ideia. Então vamos fazer essa ideia. Aí eles fazem tipo a minuta, amém? Amém? Ou essa minuta, ou um esquema, alguma coisa ali, elabora alguma coisa e aplica na sociedade. E sempre por trás disso está o marxismo, sempre por trás disso está ideias, aleluia, que ela vem, aleluia, desde o tempo, amém, de muitos antigos teólogos que também, aleluia, se venedaram por esse lado. E certamente nós sabemos que a igreja foi fundamentada sobre ideologias, sobre o misticismo e tantas outras coisas. E por isso nós devemos vir para a igreja, aleluia, e entender, aleluia, que podemos, aleluia, além ver o fogo de Deus descer, aleluia, e acabar, aleluia, com isso, retrocedendo, aleluia, toda a força do diabo. Fazendo o diabo, aleluia, sair dos corações, sair das mentes, aleluia. Ele, aleluia, amém, deixar, aleluia, o povo de Deus. E certamente, aleluia, um sinal de Deus é feito para que todos digam, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pode ver que até aqueles que nunca professaram o nome de Deus, acabam professando, amém? Porque certo, de alguma forma, até na hora da morte de alguns, ainda eles vejam, aleluia, que Deus é Deus, eles se arrependem. A vida inteira eles professam aquela indignação, aquele engano que a vida toda foi, amém? E muitas vezes na hora da morte, ainda Deus vai lá e faz um apelo para ele, amém? Às vezes até salva a alma dele da paz e fala, agora você quer o verdadeiro Deus, aleluia, para a salvação da sua alma, e ele aceita, amém?
E muitos ainda não, endurece, amém? Porque muitas vezes o milagre de Deus, às vezes o tempo de vida que Deus deu para ele na terra, não foi suficiente para despertá-lo do sono. Então, toda vez que ele vem na igreja, nós viemos no altar de Deus, nós viemos para se apresentar perante a Deus, aleluia. Porque nós temos que, aleluia, nos cuidar, aleluia, de nós mesmos, aleluia, e para sermos revestidos de Deus, amém, para que não sejamos, aleluia, amém, enganados, aleluia, pelo erro, amém, que foram, aleluia, muitos desses povos. E certamente nós vimos que a mensagem, ela vinha por boca de pessoas. Eram homens como nós, pessoas, grupos que formavam 450 profetas de Baal, o qual dominou uma cidade. E geralmente eles fazem tudo isso pela opressão, amém? O que eles fazem? Eles trabalham em cima do alimento, eles trabalham em cima de coisas, aleluia, o qual o povo, aleluia, tendo de comer, beber, algumas coisas, mesmo mendigando, aleluia, eles põem, aleluia, no coração qualquer outro Deus e vai empurrando com a barriga e qualquer nome serve para eles, aleluia. Eles começam num nome e depois vai citando mais de 200 nomes. Eu mesmo tinha mais de 250 deuses, amém, irmão? E tinha mais de 250 imagens, eu já contei isso várias vezes para o irmão, e vários nomes de deuses. Então, olha só quantos anos eu vivi assim, amém, irmão? Mas um dia, alguém me deu uma camisa. Se você for humilhado, rejeitado, jogado de lado, por Jesus você é amado. Amém? Você viu? Nunca vou esquecer, eu tenho a camisa aí, eu preciso trazer na hora para rever os irmãos. Então essa camisa vem acompanhada com uma Bíblia do Novo Testamento. E eu fui tirar cadeia, passei uns processos. Mas um dia uma voz disse, procura hoje que você encontra, viu? Foi um servo de Deus que falou, vai lá. Só que ele não falou de longe, né? Eles tinham medo de chegar perante a mim. Eu tinha saído da cadeia aqueles dias e andava já com uns revolvão, umas espingardas. E certamente, aleluia, eu fui para o quarto e comecei a procurar. Aleluia. E lá achei a camisa. Se você for humilhado, rejeitado, jogado de lado, por Jesus ser amado. E depois ele diz, abre a Bíblia. Aí eu procurei, mas Bíblia? Aí eu procurei numa gaveta, achei a Bíblia do Antigo Testamento. Do Novo Testamento. E ele disse assim, algumas vezes rejeitou a Deus, gentios, aleluia. Amém? Tropeçasse para que caísse? Eu disse sim, aleluia. Ele disse, na tua queda veio a salvação, porque será no lado do Espírito Santo em ti, e através de ti salvará algum deles. Foi a primeira vez que a glória de Deus se manifestou. Eu fiquei chorando de joelho no meu quarto também. Na verdade, eu fiquei mais de 2 horas chorando. Depois ele saiu para a porta, diz amém, e aí começou o projeto, aleluia. E daí em diante eu fui convidado, fui para uma igreja, o fogo de Deus me pegou, o Espírito Santo, fui liberto e comecei a orar todo o tempo, aí todos diziam que eu estava louco, não era isso, porque né, você lê Bíblia demais, você fica louco, aí tantas coisas veio, aleluia, o padre veio dizendo que eu não podia colocar placa ali para fazer oração, e tanta coisa acontecendo, e o marido enciumado, e carro vindo, tentando atropelar, e coisas que nem vou falar para os irmãos, aleluia. Mas Deus começou a fazer sinais e milagres. E Ele começou, aleluia, amém, a trazer ao meu coração, aleluia, a sua justiça, a sua verdade e a sua palavra. E certamente foi isso que foi o diferencial. Porque toda vez que o fogo queima o coração, ou queima a nossa alma, ou ele entra em nós, aleluia, ele faz retroceder tudo aquilo, aleluia, que Deus não quer nas nossas vidas, aleluia. Porque a palavra de Deus, o poder de Deus, aleluia, ela é escudo, ela é força, ela é água que limpa, ela é, aleluia, o sustento, ela é estrutura, aleluia, para nossas vidas. Então, por isso que Deus quer fazer retroceder no coração, aleluia, tudo aquilo, aleluia, que Deus não quer que fique mais lá. Porque certamente, se aí não fosse a eficácia de Deus, meu coração talvez estaria cheio até hoje. Eu já, na verdade, já saí debaixo da terra, né? Porque eu só ouvia falar, como não era polícia, sempre, né, batalhões de comando, dizia, Xandão, você vai falecer, que era o meu nome. Ah, acabou, é o seu fim agora, está chegando o seu fim. Amém? Até em São Paulo, amém, Rota me conheci, dizia, seu fim, Xandão. Se você ficar aqui na capital, você vai... Em Santos, eu fui para Santos, no Morro do Bacio, lá me conheceram também.
Então você vê que nós, aleluia, fomos, aleluia, achados por Deus, aleluia, porque um dia o altar, aleluia, o sacrifício foi feito, aleluia, no altar, e esse sacrifício, aleluia, foi perfeito e foi agradável aos olhos de Deus, porque aquele que fazia o sacrifício era um representante de Deus, aleluia. Ele era um profeta de Deus, mesmo solitário, no meio de muitos, aleluia, mas ele tinha uma coisa, ele ia cumprir, aleluia, o seu ministério, o seu chamado de profeta. E a ousadia e a coragem e o poder de Deus tomou conta do seu coração, amém? Porque pelas palavras dele, você vê que ele chamou 450 homens, aleluia, que eram perigosos, homens da tirania, aleluia, homens do mal, homens macumbeiros, homens influenciados por uma liderança que é chamada Jezebel e Acabe, e tinha muitos sacerdotes, aleluia, que faziam o seu sacrifício, aleluia, e ensinava ao povo, e muitas vezes corrompia o povo, dando comida, água e pão para eles, amém? E certamente, depois que eles faziam isso, aí eles ficavam dominados, aleluia, e aí eles colocavam o que queriam no coração, amém? O espiritismo no Brasil já trabalhou muito assim, amém? Como uma caridade, dando roupa ao pobre, comida ao pobre, e aí o pobre vai sendo iludido com roupa, com comida, com aquele tipo de caridade, e o seu coração, aleluia, depois vai ser enchido de engano, aleluia. Depois da barriga cheia, aleluia, agora o coração vai ficar cheio também de engano, amém? Porque certamente nós devemos dizer, quando é esmola demais, nós desconfia do santo. Então nós estamos na igreja nesses últimos dias e nós precisamos, aleluia, acordar, amém? Então é isso que Deus está fazendo. O fogo de Deus, a presença de Deus, traz nós para uma realidade, aleluia, o qual nós nunca podemos, aleluia, deixar, aleluia, de acreditar na sua existência, na sua verdade, na sua justiça, porque Deus, aleluia, é o único interessado, aleluia, em acabar com a maldade, a idolatria, e todo engano no nosso coração, amém? Então Deus quer trabalhar dentro de nós para que sejamos, aleluia, salvos, aleluia, e também sejamos, aleluia, conhecedores, aleluia, das suas leis, dos seus mandamentos, aleluia. Então por isso que ele usa a palavra para que o nosso coração seja alcançado e seja queimado, aleluia, com a verdade de Deus, e nós sejamos, aleluia, libertos, aleluia, do poder das trevas, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, por isso, no 20, ele diz, 18, 20. Então enviou Acabe os mensageiros e todos os filhos de Israel. E juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cochearei dois pensamentos? Está vendo? E ao Senhor é Deus, seguirei. Se é Baal, seguirei. Porém, o povo nada me respondeu. Você pode ver que as decisões a ser tomada não é fácil. Você vê que toda pessoa que eu prego, ora, agora eu estou indo no caixa de uma espírita. A primeira vez ela não queria aceitar um folhetinho que diz que é espírita. A outra vez eu cheguei lá, ela estava cheia de patuá no pescoço, os negócios que eu percebi, e começou a querer tremer, porque eu tinha orado bastante. Falei, quando chegar, Senhor, um anjo de fogo, aleluia, entra ali e queima aquele coração, aleluia, e se o Senhor tem um plano, aleluia, ela vai receber alguma coisa do Senhor agora, e o Senhor vai ser salvador dela, e vai livrar ela, aleluia, desse engano, desse espírito, aleluia, de macumbaria, aleluia. E certamente, aleluia, aí eu comprei um creme em promoção. Eu falei, já que o mês passado estourei o cartão, né? Então agora eu vou comprar um creme, aleluia, porque minha pele está que nem pele de jacaré. E não é justo o seu pastor da igreja ter um creminho passar no rosto quando vir aqui, amém? E certamente foi isso que eu fiz. E na promoção eu pedi um conselho dela. Como mulher ali, como tal, ela não sabia nada de nada daquilo. Ela estava tão assim, aleluia, que ela não suportava a presença de Deus, já estava quase querendo sair dali e cair de joelho dizendo, eu vou aceitar o teu Deus, aleluia. Porque as palavras dela não eram uma palavra de quem tinha certeza do que quer, aleluia. Era uma palavra que ela está sendo levada por alguém, influenciada por alguém, está sendo amassada e agora está oprimida. Porque todo mal,
Então ele começa com engano, com palavras vãs, com muitas vezes como fosse mel na chupeta, mas daqui a pouco aquilo se torna, amém, uma grande amargura, porque você se afasta de Deus e se sobrecarrega, de idolatria, amém, de coisas ruins. Então por isso que nós temos que chegar ali diante de Deus e dizer, ó Deus, amém, o fogo vai retroceder o nosso coração, aleluia. E muitas vezes a gente deixa, eu mesmo esse dia falei algumas coisas, né? Porque certamente estou passando uma batalha mesmo, amém? Porque eu que entrei, ou tomo uma decisão, ou vai ou racha, amém, irmão? Ou está junto ou não está. Ou está servindo a Deus com fidelidade, amém? Com reverência, com dedicação, ou cai fora, aleluia. Porque certamente chega uma hora que Deus não vai querer você, aleluia, dividido. Primeiramente, Paulo escreveu aos Coríntios, que ele diz sim, sim, ou diga assim, sim, sim, ou não, não. Passou disso é procedência maligna. Quando você pergunta para a pessoa se é dizimista, então você já vê que ela quer um tempo para pensar, aleluia. E muitas vezes, você pergunta na igreja hoje, então você já percebe, aleluia, que ela já está, aleluia, já em dúvida, né, irmão? E certamente alguém vai convidar ela para vir no culto, vai convidar ela para tomar uma decisão, aleluia, porque Deus não quer que ela fique, aleluia, desse jeito, aleluia. Deus quer que ela tome uma atitude de fé, que ela tome uma atitude, aleluia, de pegar a palavra do Senhor, guardar no seu coração, aleluia, e obedecer a sua palavra, aleluia, e ser chamado, aleluia, povo de Deus, sacerdote do Deus vivo, povo exclusivo, aleluia, para o seu louvor. E muitas vezes a gente está vivendo um tempo agora que parece, aleluia, que o inimigo, aleluia, tem alcançado muita gente. Então tem que ter alguém que lhe coragem, amém, para chegar diante, aleluia, da atitude que está sendo tomada e chamar a pessoa. Você é ou não é? Você é crente ou não é? Você é servo de Deus ou não é? Amém? Você é obreiro ou não é? Você é presbítero ou não é? Aleluia? Você é pastor ou não é? Aleluia? Esse dia veio um pastor aqui, a igreja tinha 100 membros, hoje tem 8, tem 9. E uma igreja de elite, de nome, amém, irmão? E certamente a igreja grande central tem mais de 150 pastores, mas não cresceu nenhuma igreja, faz 4 anos não abriram mais nenhuma nova igreja. E ele está assim, tinha o levita, até cantou aqui, pregou já aqui. Então você vê, e ele diz, eu continuo orando, eu, minha esposa, mas algumas pessoas que vão lá, aleluia, e alguns que você conheceu já não está indo, mas tem culto na terça, tem culto antes que também na quinta e no domingo, aleluia. Por quê? Porque certamente não é porque os outros não tomou decisão, ainda está, aleluia, não decidido, você tem que tomar decisão, aleluia. Porque certamente ninguém tomará decisão por você. Por isso que ele chamou a todos eles e disse, agora vocês vão ter que tomar decisão, aleluia. Ou vocês é de Deus, ou vocês, aleluia, vai ficar desse jeito. Porque a hora que vocês tiverem, aleluia, a verdade no seu coração e a justiça de Deus, certamente vocês terão Deus e terão as bênçãos de Deus. Porque hoje todo mundo está dizendo que tem Deus. Todo mundo está dizendo que é de Deus. Todo mundo está dizendo que Deus é Senhor da vida dele. Mas eles estão mentindo, aleluia. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém, amém? Ninguém pode amar a um e aborrecer o outro. Jesus colocou o dinheiro, mamão, e disse, ninguém pode amar a um e aborrecer o outro, aleluia. Então hoje, muitas pessoas estão sendo seduzidas pelo dinheiro. E certamente o dinheiro, a luxúria, as vaidades nessas vidas, eles têm tomado muito o coração de muita gente. Então a gente está vindo para o altar de Deus, através do Cordeiro que foi morto, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, aleluia. Aleluia. Orar a Deus e dizer, desça fogo agora, aleluia. E retroceda o coração dessas pessoas, aleluia. Essa malignidade, essa idolatria. Então a igreja, aleluia, é aquela que pode, através do joelho no chão, através da adoração, do louvor, aleluia, amém, fazer Deus mudar muitas pessoas e muitas pessoas se converter a Ele, amém. Sentei num lugar, entrei no mercado, fui pregar, prego muito em mercado, eu fico nas prateleiras vendo algumas coisas, comprando, aí chega alguma senhorzinha, às vezes chega uma moça, um rapaz ali, aí começa com um assunto, vejo que dá uma risadinha, aí eu falo, vou achar lugar aí, o senhor vai, aí um folhetinho, aí começa um tal, daqui a pouco pregação, daqui a pouco vem mais um, aleluia.
Amém? E às vezes todo segurança dos lugares já me conhece. Tem um que no começo queria me bater, mas agora já escreveu até no meu canal. E certamente, aleluia, assim eu vou semeando, vou lançando, aleluia. Depois vem aqui, oro e diz: Deus, agora queima o coração dele, aleluia. E certamente, quando nós começamos a orar assim, e começa a acreditar assim, é porque a gente está vendo que não tem esse negócio de blá blá blá. O fogo de Deus tem que queimar, a palavra tem que ser enunciada, e Deus, aleluia, tem que ser o centro da vontade daquela pessoa. Aleluia. E é isso que pode acontecer, e aquela pessoa retrocede, né? Então, por isso que nós abrimos a nossa Bíblia agora, em Jeremias, capítulo 23, 16, para nós continuarmos, né, e sermos mais breves, porque senão prega a noite inteira, e eu sei que os irmãos amanhã vão trabalhar, uns vão acordar 5 horas da manhã, aleluia, amém? Eu estou acordando bem cedinho esses dias. Se aparecer aí, aleluia, joelho no chão e oração, aleluia. E clamando e dizendo: ó Deus, todo laço que foi armado, todo poder estranho, aleluia, quebra agora, aleluia, aleluia. E manda anjo de fogo. E as minhas orações é assim agora. Estamos aí, Jeremias 23, 16, que nós lemos naquele dia. Está escrito, deixa eu ver se é isso mesmo. Está escrito assim, aleluia. Vamos ver, aleluia. Vamos ver o 13 primeiro, né? Olha só, foi isso que nós aprendemos no culto passado. Como que a idolatria entra? Como que as pessoas são seduzidas? Através do quê? Das falsas profecias, das heresias, dos enganos. Então isso é a mídia, é de todas as coisas que há um bombardeio sobre nós. Amém? Constante. E por isso chega uma hora que a gente acaba achando que aquele é o melhor caminho, amém? Toda pessoa fragilizada, você coloca um Buda, um Deus qualquer, amém? Não vou falar nome, questão de ética, aquela pessoa corre para ele, não é? Um vencedor lá, amém? Se mandar correr 7 catatumbas, pular dentro da catatumba, e oferecer coisa na encruzilhada, ir lá despacho no mar, fazer tudo isso, a pessoa vai, não é? Porque a pessoa está fragilizada, amém? A pessoa está querendo ficar livre daquela situação, livre daquele problema, mesmo. E tem muitas vezes umas pessoas que vão na macumba para destruir casamento, amém? Eles colocam bonequinho de costa, e aí aplica, aí quer trazer doença no casal também, manda já agulha, alfinetada em cima. Depois tem uns que faz por água, colocam coqueiros, morrem com água, assim como cresce as raízes, cresce o tumor na cabeça da pessoa. Então há um monte de tipo de macumbaria, feitiçaria com pimenta, e assim vai. E eles tacam velho em cima, tacam flores, tacam padé, tacam todo tipo de cerimônia, aleluia, porque quer ver a destruição. É por isso que tudo isso, aleluia, também tem os religiosos que vêm como se fosse vestido de anjo de luz. E aí ele impõe uma doutrina nova, ele impõe algum tipo de coisa. Por isso que ele diz no 3, nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal, tá vendo? Ele fazia errar o meu povo de Israel. Por isso que nós vemos esses dias passados. E estamos repetindo que aguardar. Então você viu que tem boca de falso profeta profetizando, aleluia, nas igrejas. Amém? Profetizando para a pessoa doutrinas, aleluia, que muitas vezes ela não vem já mostrando um ídolo. Porque esse negócio do ídolo já ficou. Você pode ver qualquer pessoa, não, eu tenho uma imagem, mas não adoro o ídolo. Mas você pode ver que os profetas deles, na calada da noite, aleluia, ele está ajoelhado debaixo daquela imagem, fazendo suas súplicas e também louvando o seu nome. Você pode ver que a Bíblia diz, Apocalipse 2:20, o sacerdote idólatra faz uma imagem de escultura prosta perante a Eva, aleluia, e dobra, aleluia, o joelho perante a Eva. Amém? Então por isso que nós, aleluia, sabemos, irmão, isso já. Mas tem gente, aleluia, que prefere, aleluia, ser enganada, aleluia, porque ele quer viver assim, aleluia. E mesmo Deus querendo salvar, Deus enviando os verdadeiros profetas, muitas vezes ele resiste no coração, não é? Quantas pessoas que têm ídolos, que foram enganados, que foram iludidos, amém, irmão? Tem gente que está adorando todo tipo de coisa. Hoje tem país que adora vaca, um boi, lá você não pode matar um boi que você está matando um Deus, amém, irmão? E se você matar esse boi, você vai preso, você é até lixado.
Se for no Brasil, a turma mata, se põe e faz picanha dele, viu? Então por isso que nós temos que tomar cuidado, que nós estamos vivendo um tempo assim, viu, irmão? Então estão trocando 2 por meia dúzia. E nós não podemos, aleluia. E nós temos, aleluia, o despertamento de Deus, amém? Porque Deus é justo, verdadeiro e santo, que Ele enviou o verdadeiro profeta, aleluia, para combater o falso profeta. Para trazer, aleluia, a justiça, a verdade dele, para fazer, aleluia, que nós não vivemos enganados, iludidos, aleluia, como os falsos profetas. O falso profeta pode profetizar mentira, vaidade, ilusão, pode fazer tantas coisas, mas ele não consegue mais, aleluia, encher o seu coração, aleluia. Então o que ele faz? Ele muda a estratégia. Ele começa a distorcer as palavras de Deus. Ele coloca como se fosse Deus. Ele coloca como se fosse parecida com a doutrina. E Pedro chamou isso de heresia destruidora. Nos últimos dias haverá heresia destruidoras. Porque há muitos hereges que trabalham com simpatia. Ele consegue conquistar você, cativar. Parece um artista. Amém? Certamente os artistas, eles conseguem manter aquela pessoa na televisão ali, naquela mentira, naquele engano. É ou não é? E a pessoa fica vibrada para ver qual será o último capítulo. Amém? Sabendo que o mocinho vai sobreviver, a mocinha vai encontrar com o mocinho e viverão felizes para sempre. Amém? Amém? Então por isso que nós estamos aqui. Porque Deus ele traz para nós mostrando que a realidade, aleluia, está batendo na nossa porta. Muitas vezes o testemunho de Jeová, muitas vezes vem os mormos, que eles têm uma nova doutrina, amém? Eles vêm como se fosse Cristo, mas depois ele está com fermento. E você vê que até o próprio Jesus, quando chamou Pedro, ele diz, Pedro, cuidado com o fermento dos fariseus, amém? Você sabia que você acaba de sair da igreja e Deus pode encher você agora e de repente alguém querer colocar dúvida na hora que você sair para sua casa. Porque vai falar, por que aconteceu isso com você? O que você está sofrendo? Por que as coisas, as portas se fecharam? Por que as coisas aconteceram? E muitas vezes você foi levado a tomar, aleluia, as atitudes, aleluia, e convencida por pessoas, aleluia, que vai tirando e minando a sua esperança em Deus, o seu compromisso e sua aliança com Deus. E quando você quebra a aliança com Deus, o compromisso do altar, a fidelidade à palavra, você vai morrendo na caminhada, vai enfraquecendo e vai ficando para trás. E por isso que nós temos que ir até o final, Deuteronômio 4, quando Moisés chamou o povo, que Deus falou no meio do fogo, no meio da voz, ele disse, eis que vós que está vivo, chegais para cá, que vós que escapaste, aleluia, e vós que está vivo, nunca se viu um Deus chegado contra nós, como nosso Deus, um Deus que fez uma nação sábia, e um Deus que nós invocamos, aleluia, e toda vez ele nos responde. Aleluia! Então nós temos um Deus, aleluia, que é vivo, é um Deus pronto, é um Deus que está ligado, é um Deus que está atento. O Salmo 112, a Bíblia diz que Deus é forte refúgio, é socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Nós temos um Deus, aleluia, que deve ser invocado, ele deve ser buscado, aleluia. O coração tem que se escancarar perante a ele e o grito tem que subir ao céu, aleluia. E muitas vezes a gente sofre calado, ali o trauma vai aumentando e o mal, aleluia, colocando, aleluia, através de coisas que a gente podemos ver. Coisas que acontecem à nossa volta e ele vai, aleluia, nos bombardeando no desânimo. E a gente vai desistindo. Então, por isso, os falsos profetas têm um papel muito importante nisso. Porque pregam heresia, pregam engano e minam a sua esperança. Então, por isso, no 16, você vê outra ação que eles fazem. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperança, e fala visões do seu coração, e que não vem da boca do Senhor. Então você viu, é a ilusão, é a fantasia, aleluia, que nós vivemos nessa terra muitas vezes. Eu não estou vivendo, eu estou vivendo a realidade de Deus. A gente às vezes quer achar, aleluia, que a gente assim, enquanto a gente está fazendo biquinho na internet, no outro dia amanhece morto. Amém?
Amém? Ontem eu tirei uma life, amém, da minha cachorrinha, né? Ela está ficando um pouquinho cega. Desde quando ela pai, eu estou surda, ela já está. Então aí eu estava fazendo física, ela veio perto, falei, vou tirar uma life. Tá. Apareceu o meu boné, né? Que nem sabia, um boné preto, tá ali, tá em casa, tá escrito Jesus nele. E no fim ela mastigou a coisa do boné que eu deixei lá e quebrou a ponta do meu boné, do sombreiro. O povo tem que conceitar. Aí eu tirei uma live com ela. E hoje tem gente morrendo em cima de boca de pedra, de ribeiros, de montanhas, de vale, nem caindo de lá. Gente em cima do avião. Todo mundo quer fazer biquinho, todo mundo quer mostrar uma coisa, todo mundo quer mostrar um jeito, todo mundo quer mostrar a comida que come, todo mundo quer fazer muitas coisas, porque está vivendo em fantasia, aleluia, irmão. Enquanto a terra está vivendo, aleluia, debaixo de uma guerra espiritual, aleluia, o diabo querendo fazer, aleluia, as suas enganos, as suas mentiras, e manter nós prisioneiros e cativos debaixo da tirania, aleluia, Deus quer salvar, curar, abençoar, prosperar, guardar, aleluia, curar, e nós ir morar no céu, aleluia. Então é o oposto isso aí. Então ele trabalha, aleluia, como aquilo que ele tem astúcia, ele tem conhecimento da palavra de Deus. Então ele vai colocando uma ilusão falsa em nós. A gente entrando na igreja pensando que só vamos ter isso, bênção, carro do ano, casa própria, morar no apartamento em cima, na casa beira da praia. Não é errado você ter um carro, você ter uma casa nisso, mas não podemos iludir com nada, não é, irmão? Porque muitas vezes pessoas que têm tudo isso, aí o que está acontecendo? Nós estamos matando um outro por herança, por riqueza, por vaidade. Você vê artistas aí ganhando milhões e milhões, qualquer coisinha bosta lá, amava ela num dia, no outro dia já quer matar, não é? Ela não é. Amava num dia, no outro dia já quer dividir os bens e começa a briga na justiça. E tudo vira fofoca, tudo vai lá para o jornal, tudo vai lá para a mídia, vai para o internauta, e aí todo mundo quer uma live, e aquilo vai iludindo, enchendo as pessoas de ilusão. Parece que a vida é um conto de fada, parece que a vida é assim mesmo, mas não é. A vida, na verdade, de Deus é uma vida, aleluia, de santificação, de bênção do céu, de provisão de Deus e de poder de Deus nas nossas vidas. E por isso o primeiro passo de Deus é cancelar tudo aquilo que não é dele. Por isso que Jesus disse, fala assim, Jesus disse, a planta que Deus não aplantou, ele vai arrancar, meu irmão. Então aquilo que Deus não colocou, ele quer arrancar. E nós muitas vezes, o mundo, as pessoas não querem que tire, aleluia, aquilo que está dentro, aquilo que Deus, aleluia, quer arrancar para ele poder dar um novo caminho, uma nova esperança, um novo conhecimento, um novo entendimento, para nós não andarmos mais vagueando. Porque Deus joga a luz das nossas trevas. A palavra de Deus, ela é luz, ela é vida. A palavra de Deus, ela é abundância. A palavra de Deus é instrução. A palavra de Deus nos coloca numa estrutura de uma casa segura, uma casa bem estruturada contra enchente, contra o que vem. E ela, aleluia, não é levada. Também contra todo tipo desse tipo de coisa. É tipo uma vacina que você toma do céu, aleluia, e pode vir o chikungunya, pode vir o, aleluia, que tem tantos nomes, agora surgiu um outro aí, aleluia, amém, e não vai atingir, amém, não? Isso é o coronavírus, aleluia, o espírito de morte, todo espírito de treva, aleluia, porque você está, aleluia, revestido, aleluia, do seu Deus. Então por isso que ele tinha que cancelar do coração deles. Porque certamente é um bombardeio na sua mente, no seu coração, nas nossas vidas, por todos os lados. E se nós, aleluia, não apostarmos, abraçarmos, aleluia, a aliança com Deus e obedecer, aleluia, para sermos verdadeiramente guardados e Deus ser nosso Deus, e o único adorado na nossa boca, nós vamos adorar tudo que aparecer na nossa frente, aleluia. A gente é adorador de coisas materiais, a gente é adorador de tudo que vê, adora pássaro, adora ave, adora tudo, aleluia. Porque a gente vai saindo, aleluia, dos princípios, aleluia, da adoração a um Deus que fez os céus e a terra. Muitas vezes a gente não se preocupa, aleluia, com as doutrinas, aleluia, que aí estão sendo implantadas à nossa volta. E a gente não percebe como ela vai chegando sorrateira. Ela vai sendo, aleluia, como se fosse uma coisa, a palavra de Deus, depois ela vai sendo distorcida.
Você vê que tem pessoas que falam sobre Deus, isso, aquilo, mas você vai na casa, é 12 latinhas de cerveja da Brahma, e diz que é sem álcool e tal, mas, né? Aí eu notei esses dias um líder do Testemunho de Jeová, que toda vez que ele encontra, ele começa a falar de Jesus, a Bíblia dele, agora a casa caiu para ele, viu, irmão? Porque o Testemunho de Jeová, toda vez que eu encontro no mercado, está com 4 ou 5 caixinhas, aleluia, de Brahma, aleluia. Ele olha para mim e olha, caixinha. E eu falo, pô, é um líder do Testemunho de Jeová, é um homem de Deus, isso aqui e tal, mas quando chega em casa fica com a cara cheia, aleluia. E a Bíblia diz, não se embriaguei com vinho e nem bebida forte, mas enchei do Espírito Santo, aleluia. Então por isso que nós estamos vendo dia após dia, aí a gente escandalizando, isso aconteceu na igreja, aquela pessoa era crente, não sei o que, por quê? Porque nós somos também, aleluia, sujeitos a sermos bombardeados e sermos feridos, aleluia. E aí o primeiro passo é se esconder de tudo, fugir de tudo. Só que Deus, Ele sempre, aleluia, vai nos alcançar aonde nós estamos. E de repente, aleluia, Ele envia uma palavra, envia um profeta, Ele faz um barulho, Ele faz um sinal, e Ele te desperta, aleluia, para Ele, e diz, ouça a minha voz agora, aleluia. E aí Ele começa a falar com você. E aí você sente seu coração queimar e vontade de chorar. E aí você disse, Ele veio atrás de mim, Ele não me esqueceu. Verdadeiramente Ele me ama. Aleluia. Aí você cai no pranto e você volta ao primeiro amor. Aleluia. E você volta vendo que o quanto Ele ama você, o quanto Ele te quer. Só que Ele tem, aleluia, suas próprias leis de mandamento. E Ele tem um tempo de salvação na nossa vida. E quando chega o dia chamado hoje, que a Bíblia fala da sua salvação, você não endurece o vosso coração. Por isso que a Bíblia diz, não endureçai o vosso coração, como foi lá na tentação, lá no deserto, lá nas águas de Merimbá, porque muitos colocaram Deus à prova. Então, o segundo passo que nós aprendemos esses dias, no Salmos 78, abre lá, Salmo 85, na verdade. O que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que através da incredulidade, amém? Salmos 85, você vê, por nós mantemos o orgulho, e nós mantemos a razão, muitas vezes, nós colocamos resistência, não é? E por isso não tem jeito, aleluia. Uma hora o fogo vai vir queimando, a palavra vem dura, porque Deus quer mudar, aleluia, e quer transformar, e quer que nós reconheçamos que Ele é Deus. Então por isso no Salmo 85, 8, aqui você vê que é um salmo que eles estavam buscando a Deus, ó Deus, por que o Senhor está indignado? Ó Deus, por que, Senhor? Por que nós estamos sofrendo tanto? Por que nós estamos, aleluia, desviados, aleluia? Amém? Porque estamos, parece que nos sentimos, não temos nada, nós estamos em pecado e nós queremos o teu perdão, aleluia. E certamente isso demonstra que é a maneira correta de se fazer, se voltando para Deus. Porque eu também falho, também erro. E certamente tem hora que dá vontade de sair com o pé de pau e meter o pau em todo mundo, meu. Pensa que não, só que aí eu vou para oração, e Deus diz, não foi assim que eu te ensinei, não foi assim que Cristo te ensinou. Esse dia eu olhei para uma pessoa que está aí, né? Eu não sei o que está tramando, está aí, orando. A gente olha assim, vê assim, ó, como mudou. E uma irmã avisou, falou, olha, não é mais o que era. Amém? Porque só trabalha, quer sucesso, quer sucesso. Mas quer o quê? Ela quer viver independente, ele quer viver independente. É outra coisa que está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão colocando um espírito independente. E certamente o diabo gosta de muitas pessoas que dizem, eu sou assim, eu vou viver assim, e vou morrer assim. Gabriela! E esse espírito de independência é um espírito, aleluia, que a pessoa recebe o endurecimento e aí não cabe mais arrependimento. E certamente, se ela não dá lugar para Deus, aleluia, para Deus queimar o coração, tratar o coração, curar o coração, para que Ele, aleluia, ponha as coisas no lugar, a gente vai entrar em parafuso e confusão, e às vezes vai morrer em depressão, às vezes vai morrer, quem diz, ou seja, com a boca escancarada, aleluia, cheia de dente. E certamente por isso que no Salmo 85, 8 ele diz, escutarei o que Deus, o Senhor, me disser. Quer dizer, dá mais ouvido a Deus. Aleluia! Escutarei o que Deus, o Senhor, me disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos que jamais caem em insensatez. Está vendo?
Próximo está a sua salvação dos que temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontra-se a graça, a verdade, a justiça e a paz se beijam. Aleluia. Da terra brota a verdade. Aleluia. Está vendo? Do céu, justiça, baixa o seu olhar. E também o Senhor dará o que é bom. E a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminho. Então você vê que aqui é questão de nós acordarmos e dar uma chacoalhada. E dizer, não é assim que eu aprendi a Cristo. Não é assim que o Evangelho está dizendo. Não é assim que a carta às igrejas está dizendo. Não é? A carta de Filadélfia, a carta, cada um que você vê na Bíblia de Pedro, Tiago e João, todos eles é a carta para você, a carta para mim e para a igreja. Coríntios, como se dizimar, como é que ofertar, como é que orar, como é que devemos o casamento, como é que devemos tudo. E é muitas coisas que a gente vai se perdendo e temos que ser novamente renovado. E é onde Deus tem essa estratégia de levar nós, aleluia, a despertar. Mas quando nós, aleluia, demos uma joelhada verdadeiramente e reconhecendo que o culpado somos nós, não ouvimos a Deus, não demos atenção para Deus, isso, aquilo e tal, a gente dá uma nova oportunidade para Deus. Porque Deus, na verdade, ele não quer forçar. Ali no fogo que Elias, Deus desceu, Deus me mostrou uma coisa, mas Deus nem queria mais aqueles profetas mais ali, amém? Deus não queria nem a conversão deles mais, Deus queria eliminar eles da terra. Porque vai chegar um tempo, aleluia, a idolatria foi tão grande, o desvio foi tão grande, a falta de arrependimento, que vai saber que Deus existe, mas não vai encontrar salvação nele. Muita gente ouve falar e sabe que Deus existe, mas não encontra a salvação nele. E certamente por quê? Porque um dia não quis dar ouvido à voz dele, não quis aprender dele, não quis viver para ele, aleluia. E por isso não houve, aleluia, aquilo que Deus quer fazer, uma integração, aleluia, entre os céus e a terra, entre o poderoso e o simples, aleluia, o barro que somos nós, que é chamado entre o oleiro e o barro, amém? Para nos transformar, para mudar o nosso estilo de vida e trazer nós uma nova realidade. Então, por isso, eu estou assustado, ao mesmo tempo, estou feliz e alegre por tudo que sobreveio, porque Deus, aleluia, disse para mim, dá o joelho e eu falarei contigo, aleluia. E quando eu li, eu falei, é melhor pegar um pedaço de pau e espancar e mandar sair, aleluia. Mas depois eu olhei como uma alma que está perdida, que perdeu o caminho, dureza no coração, e vai tentar várias vezes assim, talvez eu morrer assim, aleluia. E um dia teve na igreja. E por isso que nós poderíamos se unindo e nós ficamos brigando entre nós, aleluia. Muitas vezes você poderia vir aqui, aprender muito de Deus, aprender muito do profeta que Deus está ensinando, mostrando na palavra, aleluia, te encher de Deus, e você, aleluia, tem as bênçãos de Deus, e tem depois o resultado, aleluia, da bênção de Deus na nossa vida. E aqui na terra ser bem sucedido, aleluia. E a gente, às vezes, ao invés de buscar o reino de Deus e a sua justiça, a gente está buscando o reino da terra primeiro. E aí o Deus da terra, como diz lá em Reis, amém? Aleluia, vai te enganar. Como lá, eles adoravam a Deus, mas também adoravam o Deus da terra. E se você prestar atenção, aleluia, eles não estavam envolvidos, aleluia, com aquilo que veio do céu. Porque aquilo que vem do céu vem para nos envolver. E ela traz do quê? 3 coisas. Eu vou pôr só 3 coisas que já são fundamentais. Diga verdade, justiça, aleluia, e fidelidade. Que é um dos atributos de Deus. Tem muito mais, é claro. Mas aqui Deus deu esse. O primeiro que vem, a verdade, que é o atributo de Deus. Brota na terra. Deus mostra a verdade para você. Mostra a verdade para mim, amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que, quando Deus desceu o fogo, eles disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia. Porque certamente a verdade se manifestou, a luz se manifestou, o fogo se manifestou, e não tinha como, aleluia, porque era incontestável, aleluia. O fogo lambeu as águas do rio, que fazia parte do sacrifício, aleluia, e o cordeiro que foi imolado, representando Jesus Cristo, aleluia, e eles tiveram, aleluia, que dizer, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
Então, por isso que nós, aleluia, vemos na igreja, para sermos transformados, para recebermos porção do céu em nossa vida, para ser o barro misturado, aleluia, com as coisas celestiais, o barro sendo transformado, aleluia, pela verdade de Deus, e sendo manifestado pela graça dessa verdade, e ela entrando em nossa vida e movendo em nossa vida, certamente teremos um futuro brilhante, amém? Veremos aqui na terra alguns dias, e depois teremos a entrada suprida no céu. Foi isso que Pedro escreveu. Colocando a fé com a perseverança com a paciência com a coragem, e ali você vai vendo, fazendo um ajuntamento dessas virtudes, você terá a entrada suprida no reino de Deus, aleluia. E muitas vezes a gente quer entrar no reino, aleluia, e todo trabalhado, todo cheio de apetrecho, tudo cheio de coisa. Eu mesmo tenho hora que eu falo, Senhor, como é que eu vou entrar lá, aleluia? Porque eu prego para todo mundo e eu mesmo posso perder a salvação, sabia disso? Porque eu prego a verdade com o intuito de ensinar a verdade, com a intenção que eu entro no céu, porque ensino a verdade, porque vivo a verdade. Mas tem hora, aleluia, que eu falo desse jeito, não vou aguentar, aleluia. E aonde, aleluia, que o anjo, que o inimigo entra em outra estratégia. Ele faz que o meu coração endurece para que eu não tenha arrependimento, para que não se relacione com Deus. E outro que ele faz, que eu mostrei para os irmãos, é isso aqui. Vamos nos Salmos, vamos lá no 78. Deve ser, vamos ver se é 78. Ele vai tentando colocar nós, aleluia, aleluia, 78, 21. Colocando o que? Incredulidade. Amém? Ai, já não acredito mais em nada, amém? E de repente, aleluia, até acreditamos, mas não praticamos mais. E a fé sem obra é morta. Então aí onde Deus estava indignado. E por isso que tinha que dar uma manifestação forte e gloriosa para retroceder o coração deles. Versículo 21. Ouvindo isso, o Senhor ficou, tá vendo? Indignado, acendeu fogo contra Jacó. E também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus e não confiaram na sua salvação. Amém? Então aqui se tratava de provisão, de cuidado de Deus, de alimento, de proteção. E essa sua, achou, irmão? Achou? Salmo 78, 21. É que não dá tempo, eu só estou pregando, tentando falar aquilo que eu falei alguns dias, né, para os irmãos, o que está acontecendo, e nós temos que arrer todas essas coisas. Como se diz, dar uma volta radical, olhar para nós mesmos, orar para dentro de nós, para nossas atitudes, para, aleluia, Deus, aleluia, dá umas bênçãos gloriosas para nós, aleluia, e encher nossa casa dos seus tesouros, encher da sua presença de manhã, cedo e à tarde. Porque quando o homem pecou, o homem agiu incrédulo, a desobediência, ou foi negligente, Deus veio falar com o homem no jardim, o homem já estava escondido com a folha, aleluia. E certamente, na hora de ver quem era quem, o porquê ninguém se arrependeu, um aponta o outro. E muitas vezes a gente faz isso na igreja, a gente quer espancar um outro também, irmão. A gente quer arrumar um Judas para amarrar. E muitas vezes a gente comete um erro, porque a gente fica irado, e o que está mais próximo, aleluia, a gente quer meter o pau nele. Amém? Por isso que Jesus disse, o inimigo do homem serão da própria casa. E a nossa luta dentro da própria casa, por quê? Porque é uma luta que nós temos que vencer em Deus, amém? Aleluia. E outra coisa, não podemos deixar de desacreditar que Deus proverá o pão de cada dia, que Deus vai abrir porta onde não tem, que Deus vai cuidar de nós. E um dos motivos que as pessoas fazem, aleluia, que passam a ser infiéis, tem dinheiro, já não quer ser fiel no dízimo, na oferta, já não quer usar o carro para vir na igreja, porque às vezes tem que entrar numa rua de terra, às vezes tem que fazer isso, gastar gasolina para, aleluia, para trazer gente, almas para Jesus, amém, irmão? E muitas vezes a gente percebe que são tantas coisas que a gente poderia descrever nessa noite que não vai levar a nada. E certamente, aleluia, vai ser reprovado por Deus, aleluia, porque Deus está com o homem, aleluia, e sobre todos os homens da terra, tanto justo como os injustos. Você vê que Deus todo o tempo estava com olho neles lá, todo o tempo tinha um profeta no meio deles, e Deus mandava o verdadeiro, ele batia, matava o verdadeiro e ficava com o falso, aleluia.
Porque o verdadeiro chamava eles para as leis de Deus, para permanecerem em Deus, para oferecer sacrifício a Deus, para dar oferta, trazer dízimo, congregar, obedecer os seus sacerdotes, obedecer os ritos, a lei e os mandamentos do Senhor. E por isso que nos últimos dias, uma coisa que está fazendo as pessoas e tal, as pessoas se afastam de Deus, muitas vezes eles têm tudo, têm o dinheiro, têm o carro, estão no emprego bom, e muitas vezes foi até Deus que abençoou, porque um dia ele esteve na igreja, um dia ele clamou a Deus, e Deus, como é grande poder, grande glória, abriu uma porta para ele. Mas ele fez o quê? Achou que agora aquilo que ele tem é para sempre, ele vai prosperar, nunca vai cair, e ele colocou a sua confiança ali. E ele começou a confiar naquelas coisas que ele tem, no dinheiro, na conta bancária, no seu tamanho, nos seus músculos, não é? Porque agora ele está vitaminado, não é pecado eu não tomar as vitaminas, eu não comprei uma AZ, peguei em promoção, amém não? Eu vendi umas coisas no computador, aí sobrou um dinheirinho, foi lá e comprei uma AZ. Tudo em promoção, amém? Eu vi uma placa amarelinha, eu dei uma olhadinha e falei assim, ó, amém? Compra. E ela tem, aí você compra uma e ganha duas. Só que eu vou, como você sempre vem aqui e tal, eu gostei de você, eu vou fazer mais uma promoção, você leva 3, viu? Um comprimidinho azul, que é um comprimento, amém, não? E estou sentindo melhor, amém, não? Apesar de todas as fisiquinhas, estou comendo que não é, Agora o problema, irmão, que não é errado nada disso. O que eu não posso é confiar, irmão, que tudo que eu vou fazer para a minha estrutura é que vai me manter de pé, irmão. Porque certamente os problemas são tanto, as nossas fragilidades são tantas, que vai chegar uma hora, aleluia, que vai ter um problema que vai surgir, e nós temos que estar cheios de fé, aleluia. Porque é isso que Deus, aleluia, quer que nós tenhamos. Então o que o inimigo faz? Ele vai minando a fé. Ele vai minando para a gente não viver mais da fé. Paulo, em 2 Coríntios 5, 7, ele disse, agora nós vivemos pelo que, não por vista, mas por fé. Está em 2 Coríntios 5, 7, vai ver que nós vivemos agora porque não vimos. Então por isso você que vem aqui nessa noite, você sempre, aleluia, não pode deixar o seu coração jamais endurecer, aleluia, e ser incrédulo. Não acreditar que Deus, aleluia, amanhã vai trazer os seus cuidados. Que Ele vai abrir, aleluia, até tesouros ali escondidos, como diz Isaías 45, e riquezas encobertas na obscuridade. Para quê? Para nós sabermos que são Deus. Com Isaías 43, 17, eis que Deus abrirá, aleluia, amém, caminhos no deserto, fará vir águas no deserto na rocha, para o seu povo e os seus escolhidos beber. Então por isso que o inimigo trabalha muito em cima disso. Ele tenta de um jeito, tenta do outro, amém, não tenta heresia, tenta daquilo, aí me tenta bater a fé. Aí você já não acredita mais em nada. Mas outro dia você tinha fé. Agora você virou o crente burro. Amém? O crente burro, que é burro é de pouca fé. O crente burro é o crente de pouca fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E talvez você está hoje numa decisão que não joga da valência, que não está conseguindo ver o número, que está tão atribulado, com tantos problemas, tanta coisa. Aleluia. Ainda para melhorar, ainda dá uma retada no dedo. Amém? Então, até eu chateei por isso, mas eu não dei muito auxílio, só fui orando e disse, Senhor, ele tem que aprender a lidar com tudo isso agora, em homem da casa, isso aqui e tal, ele também é servo do Senhor, ele tem que conseguir vencer para estar nos cultos, ele tem que demonstrar amor para com o Senhor. E até falei, esse dia para consolar ele, eu falei, esse mês ele não vai entregar o dízimo do Senhor e tal, porque a luta é grande e tal. Aí quando eu fui olhar no celular, já estava lá, mesmo. Então eu falei, nossa, ele tem fé, mesmo na luta. Amém? Por quê? Porque ele está, aleluia, entendendo, aleluia, que o mesmo Deus que proveu no passado é o Deus que vai prover de novo, aleluia. E Deus manda falar para você que vai aumentar, aleluia, que todos os problemas que surgiu, aleluia, pode até fazer que a sua fé fique lapidada, aleluia, em Deus, aleluia. E aí você começa a acreditar agora que você tem que viver pela fé, amém, irmão? Você agora tem que acreditar na multiplicação do azeite e da farinha. Você tem que acreditar que mesmo na crise que aconteceu,
crise? Por que tanta coisa ruim? Primeiramente, as escolhas que as pessoas estão fazendo. O que as pessoas estão priorizando está fazendo que a terra atraiu uma grande maldição. Já estava em maldição. E Salomão viu isso. E ele disse que é uma maldição que cobre sobre a terra. Zacarias viu em visão, ele diz uma nuvem escura de gafanhotos que vinha sobre a terra, que a Bíblia deu uma revelação dos anjos, que os ferreiros que assolam a terra. Então, na hora da escolha, abre lá em Samuel. Aqui vocês entenderam, né? Que aqui a incredulidade causou a ira de Deus e a indignação. Amém? Então é uma coisa que não podemos ter, amém? Diga assim, não podemos ter incredulidade. Temos que acreditar, mesmo que não haja fruto na figueira, mesmo que a ovelha minta, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Foi como nós ouvimos a última palavra aqui no Salmos 78, 20, que Deus era aquele que teria salvá-los, ia cuidar deles e salvar eles ainda. Você sabia que Jesus vai cuidar de nós, da igreja aqui, e depois vai salvar nós, tá vendo? Seremos arrebatados para o céu. Jesus não vai abandonar nós, amém? Aí chega a hora de falar, senta aí, meus filhos, é hora de comer as providências do céu. Aí ele começa a multiplicar, viu, irmão? E aí começa a ver o azeite aumentar, as coisas vão acontecendo, aí você vê a mão do Deus Todo-Poderoso, viu? E aí você vem mais no culto, começa a louvar, adorar, exaltar e reconhecer que o Senhor é Deus e responde com fogo, viu? Eu falei qual vez, ainda não falei? É 1 Samuel, para nós encerrarmos. Aleluia! Se não me fala dos irmãos, deixa eu ver se é onde é aqui. Será que é isso mesmo? 1 Samuel 8, versículo 11. Um pouco para trás. Olha o que Deus estava falando. A escolha é muito grande. Eu assisto muito sobre política, né? Hoje tem vários lá, né? E hoje estão ganhando muito mais com isso aí. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Amém? Quanto mais baixo dá, aí, o YouTube tá, mas tudo bem, é problema deles. Mas cada um que vem, entra na política, tem que conhecer bem, saber o que fala. E certamente você percebe que eles estão fazendo escolhas erradas. Agora eles estão procurando, lá na avenida lá da Cracolândia, os pessoal viciado em droga. E tinha um grupo lá, né, procurando cadê eles, onde foram. E tem um dizendo para onde nós vamos agora. E todo mundo queria que eles voltassem, meu irmão. E certamente entrou a polícia, entrou o poder público e deu uma espalhada. Até muitos filhos para cá, para Campinas. Então você vê que existe um povo que quer lugares separados só para eles poderem usar a droga à vontade, meu irmão? E o tráfico é um absurdo, e trambique à vontade, meu irmão? E ali isso é dominado por uma miséria, por uma sujeira. E se você prestar atenção, o que estava fazendo a política vendo ali, e mostrando e tal, são vários jornais que fazem isso, e são credenciados para isso, né? Alguns até vai parar na cadeia por falar alguma coisa. Mas, irmão, você percebe que a escolha deles é imbecil demais, irmão. Então, às vezes, Deus está espalhando, está limpando, está curando, aleluia, está avisando, e o povo insiste, aleluia, naquilo. E tem gente que ainda fala que a voz do povo é a voz de Deus. Então, por isso aqui em 11 você vê, disse, esse será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e empregará o serviço dos seus carros, e como os seus cavaleiros para corram diante deles. E porá-os por capitães de 1000, capitães de 50, e outros para lavar os seus campos, e ceifarem suas mesas, e outros para fabricarem suas armas de guerra, e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiros e padeiros, e tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, e dos vossos rivais, e dará aos seus servos. As vossas sementeiras, vossas vinhas, dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Então aqui, depois você vê em casa, era Samuel diante de um povo. E eles estavam querendo outro rei. E Deus então disse, o problema é que os reis que virão, aleluia, serão cobertados de tirania. É o que nós estamos vivendo agora nos últimos tempos. Todos que têm assim, por trás, você vai entender que eu não posso falar nada, mas você tem que perceber. O poder pertence a quem domina todo sobre as coisas. O dinheiro é tipo uma cúpula.
Então você vota, você coloca, elege, e aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais, ele divide entre eles, aleluia, e ele beneficia com as riquezas, aleluia, das nações. Isso é o comunismo, isso é as coisas que acontecem dos tiranos. E certamente eles vão oprimir quem? O povo de Deus, vai oprimir os que são incautos, ou eles submetem a eles, aleluia, ou vai passar fome. Então eles colocam, aleluia, uma tirania, uma opressão, e o povo escolhe. Quando você fala escolhe B ou C, quem que o povo escolhe? O pior. E aí, acredita que vai vir uma vida melhor, as coisas vão mudar, a administração vai ser melhor, porque Deus dá o rei, mas era para administrar bem. Mas Deus avisou, o rei vai ser um problema, porque a tirania vai entrar, o dinheiro vai comer surto, a soberba vai entrar, e eles vão ter os seus grupos, amém, de tirania, vão se fechar isolados, e vão proibir todos os outros que fez essa escolha. Então as filhas vão sendo dominadas, as famílias, os escravidão vão entrando, e tudo isso debaixo de uma coisa legal, uma coisa bonita. Nós temos um líder, temos um tal, isso, aquilo e tal, mas quem escolhe é nós mesmos, e nós mesmos somos prisioneiros por isso. Então Deus alerta que é um grande prejuízo os homens que se apoderam do poder, se apoderam da tirania, eles usaram de planos malignos. E certamente vai chegar na igreja, vai chegar no povo de Deus. E por isso que eles faziam no passado das guerras, saquearam os bens, saqueavam tudo que o povo tinha. No Salmo 68, você vê que ele diz, no Salmo 68, que ele diz, Senhor, venha, Senhor, repreenda as feras do canaviais. E certamente aqueles que cobiçam o ouro e a prata. Então hoje você vê que o poder é isso, e nós não vivemos por esse tipo de coisa. Mas somos atacados muitas vezes, rodeados por esse tipo de ação. E aonde nós precisamos de Deus como Senhor da nossa vida. Aleluia. Porque a hora que essa pressão maligna, diabólica, e ela é toda comandada, ela é organizada. Hoje tudo que você fala, organização daqui, organização dali, tudo é uma organização que trabalha com um processo, aleluia, que leva aos mais pobres, os incautos, aqueles que fizeram suas próprias escolhas com sofrimento. E por isso Deus avisa que eles descobriram e eles teriam, aleluia, o efeito, aleluia, da sua escolha. Porque certamente povos que são dominados por tirania, por comunismo, por tipo de coisa que vem, serão oprimidos, aleluia, e serão miseráveis e viverão, aleluia, mendigando o pão. E certamente não é isso que nós seremos. A igreja do Senhor, ela será forte na terra, bem alimentada, sustentada. A igreja do Senhor será regada, como diz Jeremias, como um jardim regado. Então por isso que Deus falou, vocês fizeram a escolha errada, vocês querem um rei, então vai. E o rei vai fazer vocês perecer. Os seus filhos, sua família, serão tudo escravo, todo o dinheiro que vocês tiverem vai para alimentar esse sistema. Você vê os impostos, você paga, tudo fosse devolvido, como é que seria? Mas maravilha, não é? Todas as ruas faltaram, você teria o melhor hospital, mesmo? E certamente você teria um dentista, o plano de saúde não seria assim, mesmo? Mas quando o domínio vem, que nem está caindo hoje aí, você vê quantas pessoas pegou, eu não vou entrar em política, mas você está vendo aí, aleluia, o tanto milhões e milhões e milhões e milhões, amém? Para artistas, amém, que aparecem aí como se... E aí? Porque isso aí é uma corrupção, é uma coisa que acontece, que o próprio Deus avisou que aconteceria. Então muita gente, aleluia, que está submissa a esse tipo de coisa, mas nós não. Porque nós somos servos de Deus, de igreja de Deus. E se nós servimos fielmente ao Deus, e nós vivemos para Deus na sua palavra, nós comeremos o melhor dessa terra. Isaías 1,18, se quiseres me ouvires, comerei o melhor dessa terra. E se não quiseres ouvir, a espada devorará. Então por isso, irmão, essa mensagem está sendo pregada e dizendo para você, porque muitas vezes a gente esquece disso. Esquece que Deus avisou todas as coisas que aconteceriam na terra, assim, dos tempos, aleluia. E nos últimos tempos, Deus chamou a igreja, aleluia, para a oração. Chamou a igreja para o compromisso, chamou a igreja para o esconderijo dele, chamou a igreja para o sustento dele, chamou a igreja para ser chamado a minha igreja, e sobre ela edificarei, aleluia, sobre esta pedra que é Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela.
E ela terá a chave, aleluia. E tudo que ela ligar na terra será ligado no céu, aleluia. Amém? Então nós temos esse poder, e nós temos que usar esse poder, que é a promessa de Deus para aquele que obedece, para aquele que o cultua, para aquele que o louva. O Salmo 81, versículo 9, se o meu povo me louvasse, se o meu povo me escutasse, o meu povo me ouvisse, eu abateria os teus inimigos, e eles te dariam umas costas, e eu daria o mais fino frio da terra, aleluia, o mel que escorre da rocha, aleluia. E não seria assim, amém? Então, irmão, vocês trabalham, tem tudo, mas não deixa o trabalho ser prioridade. Chega no horário dos cultos. Procura orar nas horas vagas, às noites no seu quarto, derramar suas vagas perante a Deus, lamentar as nossas misérias. Porque muitas vezes a gente está embutido junto com o povo, sabendo que o final da história já está escrita na palavra de Deus, amém, irmão? Sem tirania, o mundo, os que governam, aleluia, sem trigueira, a dissolução, e cada dia vai aumentando mais guerra e terremoto, peste em todos os lugares, aleluia. Mas Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus falou que até o fio de cabelo das nossas cabeças está contado. Não tem mais o que mata a carne, mas aquele que mata a alma e dá lança no inferno. Viu? Então vamos ficar de pé louvando a Deus, glorificando a Deus. Vocês conseguiram entender alguma coisa? Como todo o universo global, aleluia, universal, está caminhando para um tempo determinado. E você, como povo da terra, tem que saber tomar as decisões, as atitudes certas e perseverar, aleluia, em servir o Senhor nosso Deus, aleluia. Servirei o Senhor vosso Deus, Ele abençoará a vossa água e vosso pão e tirará a enfermidade do vosso meio, aleluia. Alguma vez as coisas aconteceram, mas tem uma forma de mudar isso, aleluia. Deus pode mudar de hoje para amanhã, Deus pode mudar esse mês. Deus pode fazer, aleluia, a cura brotar sem demora. Ele mesmo disse, aleluia, porque Ele tem nas mãos, aleluia, o poder da vida e da morte. Ele subiu aos céus e desceu até o inferno, aleluia. E Ele disse, eis que foi dado o poder da vida e da morte, aleluia. Eu sou aquele que estive morto, aquele que venceu, aleluia, e reina para o século do século. E Ele é o leão da tribo de Judá. Esse é o nosso rei, esse é o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Coloca sonho de Deus para nós. Nós vamos adorar. Eu sei que está dentro do horário. Eu termino 8h35, aleluia. Mas vocês conseguiram compreender o que está acontecendo. Nós estamos debaixo de todo tipo de coisa, aleluia. Os dinheiros, as riquezas, elas vão se perdendo, aleluia. Porque elas vão sendo canalizadas para um tipo de coisas. E aumenta a idolatria, aumenta todas as coisas, e a opressão vem mais sobre o justo. Mas o Senhor, Ele vai cuidar do justo nesse tempo, aleluia. O Senhor, Ele diz, não te deixarei, eu não te desampararei, aleluia. O Senhor estará com aquele, aleluia, que é fiel a Ele, aleluia. Aquele que tem Ele como Senhor, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Faz uma adoração para Ele agora. Vê se você consegue. Uma outra vem de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Será que Deus já não te convenceu que Ele é real, Ele é verdadeiro? Aleluia. Contigo o altar vem aqui negar, enche meu coração o temor a me provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, é o maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos que a vida me deu. Trouxe pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus.
Jesus, sei que tem ciúme. Oh, Senhor, bendito é o teu nome. Retrocede no coração deste homem, desta mulher, nesta noite, para que ele saiba que o Senhor é Deus, desça fogo. Oh, Senhor, aleluia, cura o câncer, faz maravilha, Senhor. Oh, Senhor, para que todos digam, o Senhor é Deus, aleluia. Dança contigo, aleluia. Diante do altar. Mas eu te compromisso. Aleluia, Deus até o direito de você escolher, aleluia. Aleluia, ele vem dizer, eu sou teu Deus, aleluia, que te tirei da terra do Egito, aleluia. A Bíblia fala que Deus revelou os mistérios ocultos, a outra hora é nossa igreja. Ele diz, oh, noiva minha, aleluia, ele diz, prepara para te encontrar com o teu Deus, aleluia. A minha vida é uma tesouro, onde andarei, abramando os meus sonhos, que a vida, aleluia, diga aqui vive, aleluia, o Senhor de sua vida em espírito e verdade, aleluia. O Salmo 115, versículo 45, ele diz, perto está o Senhor daqueles que vão em espírito e verdade, aleluia. E ele, aleluia, o livra, o salva, aleluia, quando o justo clama, aleluia. Apareça, Senhor, a tua glória, a obra das tuas mãos, disse Moisés, aleluia. No Salmo 90, Davi disse, nós somos agriselados, mas não esquecemos de ti, aleluia. Nós somos por agriselados, nós estamos por desertos, estamos nos pressores, mas não esquecemos de ti, ó Deus. O sonho, escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abre as mãos para cá agora, eu quero orar por vocês. Abre as mãos recebendo. Eu estava orando e Deus falou que vocês que ainda estão fiéis nessa casa a Ele vai cuidar dos seus problemas, vai cuidar do que você precisa, aleluia. E ele falou que aqueles que permaneceram fiéis a Ele vai cuidar, e eu tenho visto a fidelidade de vocês, mesmo que alguns ainda não abriram totalmente, aleluia. Mas abre nesta noite, faz um pacto com Deus, essa para que o fogo de Deus seja revelado a você, aleluia. Você precisa, aleluia, Ele é o único Senhor, aleluia, Salvador da igreja. Nós vimos na palavra, se examine, a tirania, o opressor está nos quatro cantos da terra, aleluia, luta pelo poder, empreendimentos errados, aleluia, só para a sua ação, amém, só para beneficiar os mais fortes, aleluia, e certamente os mais fracos, aleluia, sofrerão penalidade, aleluia, pelas suas escolhas e suas decisões. Senhor, aqui está, meu Pai, eu estou fazendo o que o Senhor mandou. Eu quero que bênçãos desçam e faça essas pessoas, ó Deus, compreender, ó Pai. Ó Deus, certamente doutrinas, ó Pai, do Senhor não são penosas, ó Pai. Ela faz parte do teu reino, ó Deus, para manter sólida a igreja e afirmada na fé, ó Pai Santo, para ser beneficiada das riquezas do céu, ó Pai, como diz em Romanos, e também herdeira das coisas do Senhor, ó Pai. Então eu quero pedir as bênçãos nos seus trabalhos, na obra das tuas mãos, ó Pai. Eu quero aqui também, ó Deus, nesse ministério onde eu estou, ó Pai. Ó Deus, termina ao Senhor, ó Pai. Ó, vai que venha tudo em abundância agora. Ó Deus, faz agora nesses fim de mês, ó Deus, nesse mês e o mês seguinte, ó Pai querido, chover sobre nossos celeiros, ó Deus, e tudo que eu colocar as mãos, e os nossos inimigos não morram, que vivam e aplaudam para ver a nossa vitória, e a vitória desse povo, porque eu abençoe-nos agora segundo a palavra, e libero toda sorte de bênção aqui neste altar. Ó Deus, como representante do Senhor, como
como Elias, no altar de Deus agora, apresenta a igreja e peço a ela a sua manifestação de poder e as vitórias nela, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, se diga graças a Deus. Que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja sobre todos vós. Vão em paz, que Deus abençoe. Aplauda o Senhor agora, aplauda Ele, aleluia, o único Deus verdadeiro e santo, aleluia, oh, aleluia. Obrigado, Deus, nesta noite, obrigado, Jesus, obrigado a todos sempre, amém, amém, Senhor, graças a Deus, amém, Jesus, amém. Olha, você que tem sua oferta ainda, né? Você tem seus dízimos, envia seus pix, amém? Aleluia, nessa noite. Amém? Você que trouxe a sua oferta, não leve embora, não. Traga no altar, viu, irmão obreiro? Você que recolhe a oferta, né? Recolhe ela no altar.